capítulo 24. Quero ler com você a partir do versículo 44. Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 24, versículo 44 em diante. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, hoje é um dia para todo cristão se lembrar, e não só se lembrar, mas se dedicar, se consagrar de fato à mensagem do Jesus ressurreto. Do Jesus que não está mais no madeiro pregado. Do Jesus que de fato habita vivo entre nós. E eu queria não só chamar a sua atenção para a questão da lembrança, mas gostaria que hoje nós refletíssemos sobre algumas questões. A primeira delas é o significado genuíno da Páscoa. Quando você pensa em majestade, quando você pensa num rei, talvez você tenha uma visão dos reis que nós temos por aí. O rei da música, que no nosso país todos conhecem. Uma rainha chamada dos baixinhos. O rei do Baião. São reis que são declarados por aí. No entanto, apesar de ser um codinome ou um título que lhes é dado de forma a reconhecer o seu talento para algumas questões, são reis bem brasileiros, né? E apesar disso, irmãos, qual deles abriria a mão do seu título por você? Não te conhecendo, qual deles diria: olha, a minha coroa eu vou deixar aqui para que eu vá servir outras pessoas? Quando pensamos em rei de verdade, aquele que é soberano de um país, quando nós pensamos, por exemplo, em reis que abdicam do seu trono, há pouco tempo atrás, o rei da Espanha, em favor do seu filho, deixou a sua coroa, entrega aquela autoridade para promulgar qualquer lei, embora naquele país já seja um sistema de governo que não é mais uma monarquia absolutista, mas um outro regime, mas ele tem autoridade em si e abre mão daquilo ali, mas em favor de um filho. Não a favor de qualquer um, não em favor de alguém lá do meio do povo. Irmãos, quando a gente eleva esse reinado acima do conhecimento histórico, acima do conhecimento político, acima de olhar para o que as nações entendem de reinado, quando nós olhamos para um rei que de fato governa todas as coisas segundo a sua palavra, como diz o Salmo 29, no versículo 10, o Senhor governa as tempestades, governa os trovões, o Senhor pela sua palavra dá ordem ao tempo, ao cosmos, ao universo. O Senhor, aquele que diz, haja luz, e a palavra diz, houve luz.
Quando nós pensamos, irmãos, no que é o sacrifício de Jesus na Páscoa, nós devemos nos lembrar que o Rei, o Senhor de todas as coisas que nós vemos e que não vemos, Ele pega a sua coroa, deixa de lado, Ele abre mão daquela glória que não é que estava num título, mas Ele está vestido de glória e majestade, como diz o Salmo 103. Ele abre mão dessa glória em favor de pessoas como eu, gente que não merece nada. Um Deus que olha para a minha vida e diz, eu vou servir esse sujeito. Um Deus que olha para você, meu irmão, com todas as suas limitações, com as suas dificuldades, e diz, eu vou lá para fazer com que esse seja não mais alguém comum, mas seja meu filho, minha filha, seja meu, e eu vou abraçar, eu vou cuidar, eu vou estar com ele para sempre. Meus irmãos, a Páscoa é rica demais, porque se você pensar em todas as divindades que são reconhecidas nesse planeta, você não vai encontrar sobre nenhum a palavra ressurreição. Não há Deus nesse planeta, não há divindade que é adorada, que é cultuada, sobre a qual pese a palavra ressurreição. Ninguém. Ninguém. Só o Senhor Jesus. E eu queria falar nesse texto para você de algumas coisas que muitas vezes acontecem conosco, irmãos, mas que Jesus, através da sua ressurreição, nos lembra. A primeira delas, você vai ver que Jesus está aqui com os discípulos, trazendo à memória deles algumas coisas. Interessante que quando nós sofremos, olhamos para a nossa vida e passamos por tantas situações que às vezes nos constrangem, às vezes nos trazem mágoa, às vezes nós nos decepcionamos com algumas coisas, com pessoas, com fatos. O versículo 44 traz a palavra importava. Jesus diz, é necessário, foi necessário que as coisas acontecessem assim. É interessante que Jesus aqui, meus irmãos, nesses versículos 44, 49, ele está de certa forma repetindo o que aconteceu na perícope anterior, dos versículos 13 até o 35. 2 dos seus discípulos estavam caminhando, indo para um lugar chamado Emaús. E eles, apesar de terem ouvido falar de Jesus, de ter estado com Jesus, naquela hora em que eles olhavam para um Jesus que ficou na cruz, no pensamento deles, eles estavam desiludidos, eles estavam sem expectativas, eles guardavam a sua palavra, mas não tinham essa palavra viva no seu coração. E Jesus vai falando com eles, e o texto diz que Jesus começa explicando a partir de Moisés. 1400 anos antes dele, Jesus volta lá atrás e começa a falar, vocês se lembram? E ele fala sobre Moisés, e ele fala dos salmos de Davi que apontavam para o Messias, e ele fala dos profetas que anunciaram que Jesus viria. E é interessante que quando Jesus faz um gesto que eu e você repetimos mês a mês na nossa igreja, é que eles têm o seu coração e a sua mente aberto. O texto diz que Jesus estava com eles e falava e eles ouviam, e depois eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, fica conosco, já está tarde, o dia está acabando. Era tarde de domingo, domingo da ressurreição. E aí Jesus entra numa casa com eles, Jesus pega o pão e na hora que Jesus dá graças e parte o pão, o texto diz que os seus olhos foram abertos. Quando Jesus vai então aparecer novamente, irmãos, agora para os discípulos no contexto em que eles estavam reunidos, o texto que nós lemos, Jesus começa outra vez a lembrar aqueles irmãos, olha, era necessário que tudo isso acontecesse. E quando Jesus fala isso, irmãos, ele está falando não só da sua história, mas ele está fazendo uma alusão à nossa caminhada nessa terra.
É necessário, meu irmão, minha irmã, que como servos do Senhor, muitas vezes a gente passe por situações que são conflituosas, que são difíceis. E ele vai mostrar exatamente o seguinte: olha, era necessário para que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, porque muitas vezes nessa nossa caminhada nós passamos por situações difíceis, quando somos servos de Jesus genuinamente, é necessário para que se cumpra sobre nós aquilo que também se cumpriu sobre Jesus. Porque ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo, ele disse que nós passaríamos por situações difíceis, mas ele disse também que era para nós termos bom ânimo. E por que ele disse para termos bom ânimo? Naquele versículo ele diz, eu venci o mundo, mas nesse versículo aqui, 45 agora, ele diz, lhes abriu o entendimento para o quê? Para que nós compreendamos, irmãos, esse livro, essa palavra, não como um livro apenas de dados, não como um livro de histórias, não como um livro de lindas passagens, mas para que eu e você compreendamos esse livro como palavra de Deus, como autoridade sobre as nossas vidas e como declaração de que nós estamos num percurso que tem um final determinado. Essa é a segunda questão que eu aprendo nesse texto, irmãos. Nós precisamos ter o nosso entendimento aberto e compreender a palavra do Senhor a cada dia. É necessário que nós passemos pelas lutas, mas é necessário também que eu e você, dia após dia, busquemos no Senhor a iluminação para compreendermos o que está na sua palavra. Para que esse mundo, não que ele se torne menos amargo e um pouco mais palatável, mas para que essa nossa história, irmãos, ganhe um significado. Quem aqui nunca sonhou e começou a desenhar um projeto e começou a vislumbrar, quando essa casa estiver terminada, ela vai ter um quarto aqui, ela vai ter um telhado bacana desse jeito, colonial ou moderno, não importa. Aqui vai ser o cantinho onde eu vou estar com a minha família. Quem não sonha com essas coisas? Mas quando está na construção, só você que mete a mão na massa sabe o quanto é trabalhoso. E só você, meu irmão, que sabe o que você passa hoje, pode buscar no Senhor entendimento para que a sua vida seja sempre uma vida de significado, de objetivo. Você não está aqui a passeio. Você não está nessa vida perdido dizendo para onde que eu estou indo. Como diz o mineirinho, né? De onde que eu vim, para onde que eu vou. Você está aqui por algo muito, muito precioso. A sua vida faz parte da história do Evangelho que continua sendo contado. E meu irmão, é interessante que Jesus vai desenvolvendo exatamente nos versículos seguintes aquilo que é a nossa caminhada no Evangelho. Versículo 46, está escrito que o Cristo havia de padecer. Jesus não veio, irmãos, trazer uma questão de dizer, olha, tudo que estava na minha palavra foi revogado, agora eu cheguei, tudo é diferente. Não, Jesus disse, assim foi predito e assim eu cumpri. Isso, irmãos, traz para mim e para você a certeza de que a Bíblia é verdade, de que a palavra do Senhor não é algo inventado. Jesus cumpriu e cumpre. E mais ainda, ele havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Aqui Jesus está dizendo para aqueles irmãos do passado, eu falei com vocês tantas vezes, estou mais uma vez lembrando. Lembram-se quantas vezes nós passamos juntos? Quantos momentos em que eu exortava, que eu animava, que eu falava com vocês que se havia de cumprir o que a Escritura estava trazendo. Quando você lê os relatos da paixão, da morte de Jesus, sempre você vai ver uma expressão, como havia escrito, como estava escrito. E, irmãos, a terceira questão que eu aprendo nesse texto é que Jesus vai dizer que a nossa missão continua ainda hoje, a partir do versículo 47. Em seu nome, então, se pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
E a missão nossa está aí, irmãos, no versículo 48. Vocês são minhas testemunhas. Quando nós recebemos pela fé o Evangelho do Senhor, nós não somos mais ouvintes, nós passamos a ser aqueles que testemunharão da verdade do Evangelho. É interessante você que tem uma boa memória e já assistiu alguns filmes evangélicos. Por exemplo, quando um povo lá em Papua Nova Guiné recebe o Senhor, a expressão que aquele povo vai dizer quando entende o Evangelho é verdade, é tal. E eles estão dizendo a verdade porque aquilo é a verdade na sua alma, no seu coração. Ninguém está me contando uma história de apenas animar-me, mas não, é verdade, Jesus age em mim hoje. Irmãos, essa é a minha e a sua missão dos nossos dias. Ter uma experiência genuína com Jesus, não com igreja. Essa igreja, por mais bacana que seja, por muito gente boa que tem aqui, meu irmão, não pode te tirar desse lugar. Mas Jesus, o Salvador, pode te colocar no céu. E, irmãos, eu queria terminar essa palavra dizendo que Jesus está nos enviando uma promessa sobre a nossa fidelidade. Eu queria que você olhasse para o texto, porque é interessante você pensar em algumas coisas. Quando Jesus menciona no versículo 46 a palavra padecer, embora a palavra etimologicamente não tenha tanto a ver com o que nós temos no português, mas a palavra aí no seu original é Páscoa. E você está celebrando nessa época a Páscoa. O padecer de Jesus é o Páscoa no grego. E você deve se lembrar que quando o anjo do Senhor passou sobre o povo egípcio, mesmo trazendo muito sofrimento, ele trouxe libertação para quem estava com o Senhor. Assim é conosco hoje. A segunda palavra que eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, está aí no versículo 47. Pregue arrependimento. Arrependimento não é remorso. A palavra aqui no seu original é transformação, metanoia. Pregue arrependimento, pregue mudança de mente. Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas querem Jesus, mas o Jesus que transforma alguma situação, mas não o Jesus que transforma o seu coração, a sua mente, o seu pensamento. Então, meu irmão, mesmo padecendo, mesmo vivendo muitas vezes a sua Páscoa pessoal, pregue transformação de mente para as pessoas. Não existe evangelho, meu irmão, sem uma mente transformada, sem um pensamento que seja o pensamento de Jesus, cativa Jesus, sem um coração que reflita adoração ao Senhor. Muitos têm dito hoje, eu sou de Jesus. Alguns desses reis que nós mencionamos aqui no início, até chamam ele de o cara lá de cima. Alguns dizem, olha, eu ando assim com aquele que está lá. Será verdade? Mas o Senhor nos disse, eis que vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, Lucas, que é o autor dessa carta, ele vai terminar esse momento exatamente como ele começa a sua segunda carta, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Você que leu o primeiro capítulo de Atos, você vai ver que Jesus está agora indo para o céu, e ele diz, permanecei, pois, em Jerusalém, até que sejais revestidos. Vocês serão cheios de poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Essa é a Páscoa do Senhor, meu irmão. Interessante que todo tipo de situação para nos desviar do foco acontece nesses dias. Eu não tenho nada contra você ganhar um belo de um chocolate nesses dias. Não tenho nada contra você que gosta de um coelhinho de chocolate. Né, que você ganhe bastante, muitos. E ainda me arranje um. Mas o que eu queria deixar para você nessa manhã é que o significado da Páscoa é muito mais sublime do que nós temos visto por aí. Um rei
soberano sobre, não esse mundo apenas, mas sobre tudo, sobre cada estrela que você puder olhar no céu. Hoje à noite, quando você estiver na sua casa, contemple o céu. A lua vai estar cheia. Jesus é o Senhor da lua também. Mas Ele deixa tudo isso por amor a você, para que você possa estar com Ele, reinando e sendo testemunha nesses dias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Sua caminhada pode ser cheia de agruras, mas lembre-se sempre que Jesus está contigo. Amém? Vamos orar. Meu Pai, louvado seja o Teu nome. Senhor, quando nós cantamos, vivo está Jesus. Senhor, nós estamos cantando também que nós estamos vivos. Nós estamos cantando, ó Deus, que o nosso corpo, a nossa mente podem passar pelas situações mais loucas, mas o nosso nome está escrito na glória com o Senhor. Bendito seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor, Pai, porque homens que creram e, ó Deus, trabalharam nessa verdade, escreveram palavras, ó Deus, que nos emocionam e que mexem conosco até hoje. Palavras que dizem, ó Deus, que nem morte pode nos separar do Teu amor. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer criatura, seja um espírito o mais perigoso, não pode nos separar do Teu amor quando estamos arraigados em Ti. E Pai, nessa manhã, o que eu venho orar, ó Deus, é que o Teu Santo Espírito esteja soprando sobre nós, de tal sorte, ó Deus, que nós compreendamos a Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, seja o nosso alimento diário, seja, ó Deus, o nosso desejo diário, seja o nosso amor diário, ó Pai, para que dia após dia a gente entenda e viva o que é ser crente nesse mundo tão doido que nós vivemos. Meu Pai, em nome de Jesus, se há alguém nessa manhã que, ó Deus, precisa de ser tocado por Ti, de ter o seu coração aberto, ó Deus, e receber a verdade do Evangelho, Pai, toca nessa hora em nome de Jesus. E faz, ó Deus, com que haja vida e vida abundante. Que o medo seja dissipado em nome de Jesus. Que as dúvidas sejam dissipadas e plenamente aclaradas no poder de Jesus. E que, ó Deus, não seja a minha palavra, mas a Tua palavra que encontre guarita nos nossos corações. Abençoa cada pai de família aqui, ó Deus. Que seja, ó Deus, um educador da sua casa. Que seja um homem, ó Deus, que transmita o Evangelho para sua esposa, para os seus filhos. Abençoa cada mãe aqui nessa manhã, Deus. Que também seja educadora, que transforme, ó Deus, a sua casa num lar onde a palavra do Senhor habita plenamente. Deus, abençoe filhos aqui, Senhor. Que sejam, ó Pai, aqueles que vão também salgar, abençoar, temperar o seu lar, ó Deus, com o doce perfume e a boa mão do Senhor. Deus, abençoe a nossa igreja. Que seja, ó Deus, mesmo tantas vezes atacada, ó Deus, continue sendo coluna e baluarte da verdade nessa cidade, Pai. Eu oro, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conceda poder, que o Senhor nos conceda autoridade, que o Senhor nos conceda graça, para que dia após dia, Deus, homens e mulheres continuem sendo ajuntados ao Teu reino. Ó Deus, eu não peço que o Senhor venha fazer com que venham peixes de outros aquários, mas eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê novos convertidos. Gente, ó Pai, que vai ouvir a Tua palavra e dizer, eu creio, é verdade na minha vida. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, para que essa Páscoa seja a Páscoa de muitas vidas, daqui até o fim desse ano. Eu oro por essa rua, Deus, em que nós estamos plantados. Eu oro por esse bairro. Eu oro, Deus, por essa região. Deus, abençoa a Tua igreja, para que aqui, ó Deus, nós testemunhemos e a vida do Senhor seja plena, Deus, nessa circunvizinhança. Eu oro, ó Deus, para que cada irmão aqui, ó Deus, tenha a coragem e tenha, Deus, a determinação de a cada dia, com a sua própria vida, proclamar que é um crente em Jesus. Cuida de nós, Deus, como nós precisamos de Ti. E eu reconheço isso, Pai. Se não for o Senhor, nós não temos para onde ir. Abençoa, guarda a Tua igreja, fica conosco. E Jesus, recebe mais uma vez a nossa adoração e o nosso louvor. Em Teu nome. Amém, Senhor.